Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos prestes a noites bem frias. Dizem que são as noites mais frias dos últimos 10 anos. Então vamos nos preparar. Mas hoje, gente, eu trouxe uma aula aqui incrível para vocês. Na aula de hoje eu vou falar tudo sobre orgasmo. Aliás, essa é a nossa aula de número 65. Bom, como tem sempre gente nova aqui na live, para quem ainda não me conhece, eu sou Kátia Aragão. Eu sou a fundadora do grupo Kátia Toca Você e do tratamento CDE, Controle Definitivo da Ejaculação. Eu sou psicóloga e psicanalista, especializada em sexologia e tenho mais de 37 anos de atuação profissional. Nesses anos, eu já fiz mais de 100 mil atendimentos presenciais e, claro, já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce. Tá? Então, enquanto não começamos a nossa aula, agora que quem não me conhecia já sabe que sou eu quero pedir que vocês façam o seguinte, que vocês me sigam aqui no Instagram, salva esse vídeo, cara. Além disso, pergunta aqui no direct, comenta, compartilha com os amigos. Essa aula é sempre feita pelo Instagram e pelo YouTube. Então, você do YouTube, se estiver me vendo agora, assistindo essa aula, aproveita, dá um like para mim, aciona o sininho aqui em cima, para que você seja avisado sempre que houver novos assuntos. E eu, como quem conhece Kátia Aragão, sabe que eu sempre tenho novos assuntos, né? Com temas diferentes, com capas diferentes, com formatos diferentes, tanto no YouTube como no Instagram, assim como no Facebook. Tá? Então é isso, dá um like, etc. A nossa aula de hoje é a aula sobre orgasmo. 3 macetes para intensificar ao máximo o seu orgasmo. Gente, vocês sabiam quando foi que surgiu essa ideia de Dia Mundial do Orgasmo? Eu vou te contar. Essa data começou a ser celebrada no ano de 1999. Isso foi uma iniciativa de algumas lojas britânicas, inglesas, de produtos adultos, que tinham o objetivo de aumentar as suas vendas e também de promover um debate sobre as dificuldades que muitas pessoas sentem em atingir o ápice do prazer na intimidade. Então, nós falamos sempre, meu canal masculino, e nós sempre falamos de homens com ejaculação precoce, com impotência, com ejaculação retardada, e muitas vezes eu estou falando do caso de mulheres com dificuldade de atingir o orgasmo. Então, o Dia do Orgasmo foi realmente criado por algumas lojas inglesas para que, além de vender mais, também se promovesse um grande debate sobre o orgasmo. Ele é comemorado no dia 31 de julho. Como hoje já é dia 27, é o dia da nossa aula, do nosso bate-papo, do nosso encontro, eu resolvi fazer um aulão. Boa noite, queridos. Eu resolvi fazer um aulão sobre 3 macetes para intensificar o seu orgasmo ao máximo, tá? E o que é o orgasmo? Eu já disse como esse dia foi criado. Agora, o que é o orgasmo? Qual é a definição, o conceito de orgasmo? Orgasmo é o mais alto grau de satisfação sexual que uma pessoa, um homem ou uma mulher, atinge, né? Quando se atinge a plenitude das sensações, isso se chama orgasmo. O orgasmo é acompanhado de alguns sintomas. No caso das mulheres, as mulheres ficam com o corpo mais quente, as maçãs do rosto mais vermelhas, algumas mulheres têm tremores nos mamilos, uma certa ansiedade nas pernas, inclusive a mulher
se lubrifica, se molha, é o grau de excitação. No homem, o orgasmo também implica numa respiração muito mais poderosa. Boa noite, queridos. Implica numa relação, numa respiração muito mais forte. O corpo do homem também fica mais quente, né? O sangue meio que ferve. A respiração fica maior, dá uma certa ansiedade, um desejo imenso de chegar ao ápice. Então, seria, portanto, o mais alto grau das sensações que nós sentimos quando estamos na relação a dois. O orgasmo, tanto masculino quanto feminino, tem 3 fases, ele envolve 4 fases, né? Uma delas é o desejo. Essa quarta fase foi incluída mais tarde pela ciência da sexologia, tá? Porque as fases iniciais eram excitação, platô e orgasmo. Mas mais tarde se viu que para se atingir uma relação, para se chegar num ponto de excitação, é preciso que você tenha uma coisa fundamental chamada desejo. Então, o orgasmo, tanto no homem quanto na mulher, tem 4 fases. A primeira é o desejo, a segunda, excitação, a terceira, platô e a quarta, o orgasmo propriamente dito. No caso do homem, exclusivamente, o orgasmo tem 2 fases. Uma é a emissão, ou seja, quando o sêmen é jogado para o canal seminífero, quer dizer, já para saída da uretra, tá? Então, e o orgasmo, a segunda fase é o orgasmo. Então, é a transmissão e o orgasmo, que seria a ejaculação propriamente dita. Depois do orgasmo, o homem passa por uma fase chamada período refratário. Esse período refratário é o período, gente, entre uma e outra ereção. Então, o homem passa, digamos que por uma fase de calmaria até ele ter uma segunda ereção. Agora, tem um detalhe que é muito importante. Quanto mais jovem é o homem, menor é o período refratário. Ou seja, menor é o tempo entre uma e outra ereção. E não vamos confundir isso, tá, com o tempo entre uma e outra ejaculação. Porque o tempo entre uma e outra ejaculação é igual, é mais ou menos igual para todos os homens. Isso por quê? Porque o organismo, depois que o homem tem uma ejaculação, o organismo dele precisa fabricar uma nova quantidade de sêmen para que possa ser novamente expelido. Então, esse tempo entre uma e outra ejaculação, ele é mais ou menos igual para todos os homens e varia entre 30, 35, 40 minutos. Porém, o tempo entre uma e outra ereção, o tempo de subida, ele vai ser menor quanto mais novo for o homem. Quer dizer, um homem de 15 anos, 20 anos, ele tem uma ereção, ele tem uma ejaculação e quase que imediatamente ele tem uma nova ereção. Quer dizer, muitas vezes ele ejacula, o pênis mal ficou flácido, já endurece novamente. Por volta dos 25 anos, ele já ejacula e daqui a pouco, daqui alguns minutinhos, o pênis volta a ter uma ereção. E assim sucessivamente, até quando se atinge os 40, 50 anos, que aí demora-se mais ou menos 20 minutos, 1 hora, para que o homem tenha uma nova ereção. Portanto, é assim que acontece. Veja, então, no caso do homem, o orgasmo difere do da mulher em 3 pontos. Primeiro, que no caso da mulher é desejo, excitação, platô e orgasmo. No caso do homem, o orgasmo tem 2 fases, emissão e ejaculação. E depois disso, o homem ainda tem um período refratário que normalmente a mulher não tem. A mulher, ela leva um tempo maior para se excitar, porém, bem excitada, ela é capaz de vários orgasmos. Isso porque a mulher não precisa de produzir ejaculação, tá? Por mais que as más línguas ou boas línguas
digam que as mulheres produzem uma ejaculação que é o squirts, que é uma junção do líquido lubrificante que fica na base da vagina e muitas vezes quando a mulher se excita esse líquido sai de uma vez só, mas não sai em jatos como sai o esperma no homem. Visto isso, dito isso, que nós já vimos onde surgiu a questão do Dia Mundial do Orgasmo, o que é um orgasmo, as fases do orgasmo, desejo, excitação, platô e orgasmo. O desejo é a vontade, né, gente? É a vontade de ter sexo. A excitação é aquele momento que você sai de uma situação de nenhum tesão para uma situação de muito tesão. Isso acontece geralmente com as carícias, com as preliminares, com os beijos. O platô seria aquele ponto máximo de excitação. No caso da mulher, ela sente, a maioria das mulheres sentem uma vontade grande de ser penetrada, enquanto que o homem ali no platô, ele sente uma vontade incontrolável, quase incontrolável de ejacular. E o orgasmo propriamente dito é aquele ponto que a mulher atinge o orgasmo e se molha copiosamente. Alguns homens até confundem esse se molhar copiosamente com ejaculação e o homem ejacula, tá? Então agora nós vamos conhecer, porque nessa aula de hoje eu vou te dar 3 macetes para intensificar o seu orgasmo. O primeiro macete que eu vou te ensinar são os exercícios. E eu vou te ensinar aqui 2 exercícios para que você turbine o seu orgasmo. Boa noite, queridos, tudo bem? Então, eu vou dar um exercício agora, preste atenção, pega caneta e papel, porque eu vou dar um exercício bem legal. Esse primeiro exercício é chamado de mobilidade. Olha, o potencial orgástico está relacionado à mobilidade do quadril. Então, turbine o seu prazer com o fortalecimento dessa região do quadril. É muito importante que você vai aumentar esse prazer, torná-lo mais intenso, mais forte. Como você vai fazer esse primeiro exercício? Eu vou te dar 2 exercícios muito especiais para aumentar essa intensidade orgástica. Então, você vai deitar no chão, na cama, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Então, você dobra o seu joelho e o pé fica apoiado no chão. Assim, né? Bom, aí você vai colocar as suas mãos embaixo das suas costas e você vai aqui na região lombar e aí você vai levantar o quadril e inspirar, puxar o ar. Ao mesmo tempo que você levanta o quadril, você inspira e levanta o quadril. Segura e aí você expira e abaixa o quadril. Novamente você, com as pernas dobradas, deitado no chão ou na cama, com as pernas dobradas, os pés tocando a superfície, você vai inspirar e levantar o quadril ao mesmo tempo. Depois você vai expirar, jogar o ar para fora, sempre pela boca e baixar o quadril. Você vai repetir essa série 10 vezes todos os dias, tá? Sempre contraindo o músculo da urina, sempre contraindo o ânus. Contrai o ânus, levanta, né? Inspira. Aí depois você relaxa o ânus, respira e volta com o quadril para a base. Gente, isso parece diferente, mas é muito comum, tá? Porque quando você inspira, naturalmente você vai contrair o ânus. E quando você expira, também de modo natural, você vai relaxar o ânus. Este exercício feito 10 vezes vai te ajudar sobremaneira a manter, a intensificar o orgasmo. O segundo exercício que eu vou te dar é o exercício, aliás, eu vou te dar exercício bônus, hein? É chamado de domínio. É esse exercício. De 2 a 3 vezes por semana. Eu quero que você dedique um tempo à sua masturbação. O que você vai fazer? Quando você vai se masturbar naturalmente, quando você chegar ao ponto máximo de excitação, próximo ao orgasmo, mas não quando já estiver ejaculando, quando você sentir que está
Perto você para, aperta a glande, tá? Até que você perca um pouco da ereção. Aí você vai repetir esse exercício com a ajuda da sua parceira e na etapa final, parta para a penetração, sem realizar movimento de vai e vem. Você só vai penetrar. Aí segure o máximo que conseguir. Depois, relaxa e goste. Eu vou pegar aqui um pênis para mostrar a vocês como vocês vão fazer esse exercício. Só um minutinho aqui. Então, você vai fazer o seguinte, meu querido, vendo aqui o pênis. De 2 a 3 vezes por semana, você vai fazer a masturbação. Quando o pênis já estiver ereto e você sentir, né, que está próximo a chegar lá, por isso que eu digo a vocês sempre, a palavra-chave do homem é foca, foca, foca. Foca a atenção nas sensações. Você sentiu que está próximo a chegar, você vem e aperta aqui a glande, olha. Não é para machucar, tá? Mas é para um aperto firme, sem machucar, que aí você vai perceber que o pênis vai ficar um pouco flácido. Aí você vai fazer isso sozinho ou pedir que a sua parceira faça, mas aí vocês precisam ter um bom entrosamento. Você vai fazer isso 3 vezes, tá? Quando for a 4ª vez, o que você vai fazer? Você, ao invés de fazer o exercício de segurar a glande, você vai penetrar a vagina. Porém, você vai apenas penetrar e não se movimentar no vai e vem. Você vai penetrar, você vai segurar o máximo que você conseguir e depois você pode ejacular, mas só na 4ª vez. E o terceiro exercício bônus que eu vou te dar agora é o exercício de força. Isso você vai deixar a sua ereção bem dura se você fizer esse exercício conforme eu vou te ensinar agora. Olha só, você vai se masturbar normal, quando o pênis estiver ereto, você vai pendurar uma toalha aqui no pênis. Gente, não é uma toalha de banho, é uma toalha de rosto, uma toalha pequena. Você vai, quando o pênis estiver ereto, você pendura aqui uma toalha nele, tá? E você começa a fazer força como se você quisesse subir o pênis. Você vai começar a fazer força. Você vai ver que dá até um impulsozinho assim. Você vai fazer força como se você estivesse querendo que o pênis subisse sozinho, fazendo isso, olha. Propositadamente. Você vai fazer uma série de 10 repetições, 3 vezes por semana. Então, vez 1, você vai fazer a masturbação. Quando o pênis estiver ereto, pendurar uma toalha e começar a fazer exercício como se você quisesse elevar o tecido, como se você quisesse levantar a toalha, tá? Então você vai fazer uma série de 10 repetições, 3 vezes por semana. O músculo forte e resistente vai auxiliar muito no fluxo sanguíneo e proporcionar muito mais rigidez à sua ereção. Esse é um exercício que você não pode esquecer. Bom, ao segundo ponto, ao segundo macete para você intensificar o seu orgasmo é o uso de acessórios. Queridos, outro instrumento que pode ser poderoso no momento A2 é o uso dos famosos brinquedinhos, que eles estimulam a hora 2. Dentre eles, existem uns que fazem o maior sucesso e que eu vou dizer aqui para vocês, é claro. O primeiro deles é o gel esquenta e esfria. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se não ouviram, vocês vão na internet, tem várias lojas especializadas nisso, e vocês vão procurar esse gel esquenta e esfria. É um gel bifásico, que quando aplicado nele ou nela, tá? Ou em ambos, vocês vão aplicar nos dois, passa a esquentar a região genital, combinando com os movimentos, e depois esfriando e provocando uma sensação de frescor. E, claro, em uma relação a 2, usem os brinquedinhos, porque eles são especialistas, turbinar o orgasmo de vocês. E ter, sabe, é muito importante. Traz autoestima, traz saúde, traz um acessório muito legal de usar,
Geralmente são práticas. São um brinquedo muito atual, que funciona do simples. É o seguinte, retira uma raspadinha de uma das pessoas e escolhe itens cobertos em cinza. Sabe aquelas raspadinhas que são cobertas com uma tinta cinza? Aí você vai fazer o quê? Você raspa aquele item e uma mensagem revela o que a pessoa deverá fazer para o seu parceiro ou parceira. É ótimo, é super sensual. Porque quando você faz a raspadinha, aí vai dizer assim, olha, faça uma relação oral bem demorada. Aí, se for ela que tirou isso, ela vai fazer em você. Se for em você, claro, você faz nela. Ou tem outra que diz assim, explore o meu umbigo com a língua. E tem várias coisas que tornam o orgasmo muito mais prazeroso. Torna essa noite a dois uma delícia. E agora eu vou te dar, reuni aqui os principais brinquedinhos. Muito bom, gente, funciona demais. Se chama caneta do amor. Olha só. Essa caneta tem sabor, né? E serve para fazer a brincadeira do proibido. E consiste de o casal marcar algumas áreas do corpo onde o toque é proibido. Isso vai causar uma vontade enorme de toque e gera muita excitação no casal. É claro que um homem bem antenado deve conhecer essa maravilha. Então, essa caneta com sabor gostosa, você vai e faz o quê? Faz um círculo ali em volta do seu umbigo, ou um círculo em volta do mamilo dela, ela faz e diz, aqui você não pode mexer. E vai dar uma vontade enorme, um tesão enorme, uma vontade muito grande de mexer justamente, vocês sabiam, né? Que o proibido desperta a nossa curiosidade, desperta os nossos sentidos, tá? E o terceiro, né? A terceira forma, o terceiro macete para turbinar, né? Para intensificar o orgasmo, se chamam de técnicas exóticas. Vocês já ouviram falar no Kama Sutra? Meus queridos. Kama Sutra, ela consiste de posições sexuais intensas, difíceis e muito prazerosas. É um clássico indiano do século III e propõe acrobacias capazes de dar nó até em quem tem força e flexibilidade de atleta. Tá? Então eu separei aqui duas posições do Kama Sutra muito interessantes. E que se vocês nunca leram o Kama Sutra, leiam, que é muito legal. Mas se vocês não quiserem ler, quiser somente aproveitar as dicas que eu vou te dar aqui para intensificar o seu orgasmo, aproveita, guarda ou anota essas duas posições incríveis do Kama Sutra que há milênios, né? Quer dizer, vem trazendo mais prazer, mais tesão para homens e mulheres. A primeira delas é chamada de rebolado erótico. Como é que isso é feito? O homem se reclina com as costas arqueadas, enquanto a mulher remexe sobre ele, girando o ventre, uma verdadeira dança sensual, tá? Então o homem vai ficar com as costas bem arqueadas e a mulher vai senta e vai remexer sobre ele. Essa posição, né, é como se fosse uma dança sensual maravilhosa. E todos os casais que fizeram isso falam que grata surpresa, doutora, que maravilha, vai te ajudar muito. A segunda posição se chama pasto amoroso. Olha que bonitinha. Nesse caso, a mulher inclina o tronco para frente, afasta as pernas e apoia as mãos no chão, enquanto o homem a segura pela cintura. A pose é puro alongamento. Imagine a mulher em pé, com as mãos encostadas, as pernas bem separadas, as mãos encostadas no chão, segurando o corpo.
E o homem vai segurá-la pela cintura e vai penetrá-la. Gente, essa posição, além dela turbinar muito o seu orgasmo, mas ela vai ser muito importante, sobremaneira, para homens que não têm um talento tão grande. Os homens que têm um talento menor, eles vão fazer a sua parceira sentir como se o talento fosse muito bom, muito grande. Detalhe, homens, mulheres não gostam de pênis muito grandes, porque eles machucam, eles nem sempre, e por isso faz com que a mulher perca o foco do orgasmo. Mas se você tem um pênis pequeno e você usa dessas posições, por isso que eu digo, né? O importante não é o tamanho da nave, mas é a capacidade de direção do piloto, entendeu? Então, a mulher vai ficar aí com as pernas separadas, as mãos no chão, as nádegas vão ficar para cima, claro, e o homem vai penetrá-la, segurar a cintura e penetrar e ali fazer a brincadeira. Essa pose é puro alongamento e puro tesão. E eu vou falar, por último, do amor tântrico. Vocês já ouviram falar no tantrismo? Pois é, essa é uma das coisas, é uma das técnicas que não são científicas, mas são técnicas milenares, usadas por muitos homens, por muitas mulheres, por muitos casais, portanto, e que sempre tiveram resultados muito, muito positivos, tanto que elas estão aí, né, sendo usadas e treinadas. Eu costumo usar tanto as técnicas antigas, como o Tantra e o Kama Sutra, como uso as técnicas científicas da sexologia. Hoje eu separei algumas técnicas milenares, algumas técnicas que são usadas há muitos anos, há muito tempo. Então, a segunda técnica é a técnica tântrica, e a posição é amor tântrico. Essa é uma posição em que o casal desenvolve todos os sentidos: fato, audição, paladar, visão e olfato. Olha que coisa interessante. Você vai fazer uma técnica em que você vai envolver todos os seus sentidos, os 5 sentidos, certo, gente? Nessa técnica, todo o corpo se faz presente aos estímulos e ao ápice masculino e feminino. Em suma, é uma técnica sobre acordar todos os sentidos do corpo durante a intimidade e não apenas estimular a região genital para alcançar um clímax. Então vocês podem brincar aí de quente frio, pegar o gelinho e passar, sabe? E depois fazer massagens com aqueles géis de esquentar, com sabor. É uma técnica que você vai desenvolver assim, que você pode passar um perfume no nariz dela ou dele. Quer dizer, você vai explorar os 5 sentidos, você vai se dedicar. Cara, o mais importante quando você quer ter uma intensidade orgástica, uma relação realmente prazerosa, é a dedicação. É o dedicar-se a aprender coisas novas, é a usar, aprender e usar, sabe? Invista tempo nisso, tá? Eu estou falando de dedicação ao momento do encontro a dois, que é super importante. Então, procure usar o técnica no meu canal do YouTube, Kátia Toca Você. Eu ensino algumas técnicas que utilizam os 5 sentidos, tá? Você pode usar o paladar. Eu vou fazer ensinar uma coisa muito baratinha. Você pode comprar um drops de menta. Gente, de menta, não é aquele preto que arde e queima até o pensamento. Você compra um drops de menta, põe na boca, saliva bem, aí você faz uma oral com sabor de menta. Ela pode fazer mais ou menos a mesma coisa. Você está o quê? Você está buscando, você está usando o paladar, né? Ou você pode, tem pessoas que fazem o quê? Cortam moranguinhos, e a mulher corta moranguinhos e passa uma suquinha, põe na barriga, sabe? Nos mamilos, nos peitos, e para que o homem vá pegando cada uma das partes, você está usando o paladar. Outras vezes, vocês põem aquele molho, um molho de massagem muito gostoso. Tem óleos que são inclusive comestíveis, sabe? Mas eles são muito perfumados. Vocês vão estar trabalhando com um outro sentido, que é o olfato.
tá? Além disso, você põe uma música agradável, ou você mesmo grava algumas palavras assim, Dirty Talk. Tá? Dirty Talk é o quê? São palavras excitantes. Você pode gravar e depois colocar numa caixinha de som, você dizendo o homem dela, o quanto que ela é gostosa e tal, o que, que você vai fazer com ela, botar aquela voz gostosa e botar no mais alto. Você está utilizando a audição, tá? O tato, que é o toque mesmo, né? Então, você pode... E outra coisa, você pode colocar um filminho gostoso. Se vocês gostam mais de sexo oral, põe um filminho de sexo oral. Se vocês gostam de sexo anal, põe um filminho de sexo anal. Daquilo que vocês mais gostam e você está explorando a visão. Então, veja, se você explorar a visão, olfato, paladar, né, audição e toque, né, você está fazendo um amor tântrico, porque você está usando os 5 sentidos. Essa é uma grande e excelente dica. Queridos, é claro que tudo isso vai ajudá-los em muito, mas em muito mesmo. Mas se você quer dar um passo a mais, se você quiser chegar mais longe na escada do prazer, vem depressa a conhecer o tratamento CDE, que é o tratamento de controle definitivo da ejaculação. Tá? Esse tratamento, ele não é somente para homens que têm problemas com descontrole ejaculatório, que se tornam melhores, muito melhores do que um homem que nunca teve, quem faz. Mas ele é sobremaneira, ele é sobretudo para você melhorar a sua performance com ela, tá? Então, assim, eu tenho muitos dos meus alunos, muitos dos meus pacientes, são homens que nunca tiveram problema, mas que fizeram todas aquelas técnicas, né, as técnicas da ciência, da sexologia, e as técnicas, também algumas técnicas milenares, e eles melhoraram muito. É como se eles tivessem ido para uma academia e tivessem desenvolvido músculo. Ali você vai ter tanto técnicas para tratar a prematuridade, a rapidez, como técnicas para aumentar a dureza, né, e a ocorrência da ereção. Tá? Nesse momento, todas as vagas estão esgotadas, nós não temos vaga nenhuma, e a gente abre muito poucas vezes as nossas turmas, mas vocês podem ir no link da bio ali para conhecer o tratamento, porque lá eu estou explicando a vocês tudo que tem no tratamento, todos os bônus, quer dizer, e se você quiser se inscrever na lista de espera, é ótimo, porque na hora que uma nova turma for aberta, você vai ser avisado com antecedência, porque sempre temos poucas vagas. Não sei quando vamos abrir esse ano ainda, se vamos abrir, mas abrindo, vocês serão avisados com antecedência, quem estiver na lista de espera. Então, gente, na aula de hoje, vocês aprenderam 3 macetes para intensificar o orgasmo. O primeiro dos macetes que eu te ensinei foram os exercícios, e aí eu te dei 3 exercícios, 2 e mais um bônus. O segundo macete que eu te ensinei foram os acessórios. E o último foram as técnicas exóticas. Eu acho que é muito importante você saber que aqui nessa aula vocês têm muito conteúdo de qualidade, um conteúdo maciço, até porque eu faço tudo isso pensando em vocês, querendo realmente, e são todos trabalhos absolutamente gratuitos. E é claro que eu vou pedir para vocês, né, nesse momento, que vocês me sigam aqui no Instagram, né? Salva esse vídeo, cara, para mais tarde você ver, você rever, você saber o que você vai aplicar, como aplicar. Então salvar esse vídeo é tudo de muito bom. E também, se você tiver dúvidas, pergunta aqui no direct, que vocês sabem que eu respondo a todas, né? Respondo a todas as dúvidas. E mesmo que eu não responda agora aqui na aula, eu respondo logo que a aula terminar. No dia seguinte eu estou respondendo a todas as perguntas. Aliás, se vocês tiverem perguntas, já podem ir fazendo, porque nós estamos bem pertinho do final, tá? Mas pergunta aí, indica um amigo, compartilha
com outras pessoas, especialmente com aquelas pessoas que vocês sabem que precisam conhecer esse conteúdo incrível. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: em todas as minhas aulas, nos meus conteúdos, nas técnicas que eu ensino, nas dicas que eu dou, eu busco sempre, sempre, sempre tocar o seu coração e a sua emoção. Sabe por quê? Porque eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite a todos. Até terça-feira. Terça-feira estaremos aqui de novo. Boa noite.